Tudo é vaidade. Eu acordei com essa mensagem na minha mente. Se nós não pautarmos a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, viveremos planos e projetos determinados pelo nosso próprio eu. E aí encontraremos a vaidade. Precisamos, como adoradores por excelência, viver uma vida com um propósito. E quando eu faço com que os meus planos venham se converger a um propósito? Quando nós paramos e compreendemos que a nossa vida, se não for dirigida pela vontade de Deus, será uma vida vazia e sem realizações. Quando pararemos e sairemos dessa situação de estresse, essa situação onde nos envolvemos na vida adulta, que tudo precisa de uma resposta e na nossa mente a resposta precisa ser rápida. Quando nos envolvemos nisso? Eu sei que não teremos muitas respostas para essas perguntas. Eu e você podemos parar nesse looping, né, de sempre estar fazendo a mesma coisa, sempre estar vivendo a mesma história, sempre estar buscando as mesmas coisas. Nós podemos parar e interromper esse curso que nos leva a lugar nenhum. Eu avancei para destino nenhum. Eu estou a passos largos de um plano que talvez não dê certo. Eu e você precisamos entender que na vida tudo é vaidade. Tudo é vaidade se nós não colocarmos a nossa vida diante de Deus e pedirmos que Ele venha nos orientar. Estamos em uma geração de loucura, estamos em uma geração líquida, onde as pessoas podem ser o que quiserem, quando quiserem, da forma que quiserem. E nós, cristãos, temos um manual de instrução, e o nosso manual nos guia a fazer algo que vem de Deus e vai a Ele. Tudo que nós fazemos segundo a vontade de Deus, ela retorna a Ele como adoração. Então, quantas vezes eu e você podemos já ter nos perguntado: será que eu estou adorando ao Senhor? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo o que eu devo fazer? Quantas vezes a gente se pega numa correria infinita, onde o mundo exige respostas rápidas, das quais nós deveríamos parar para um tempo de oração e entender o que Deus quer para nós naquela situação? Tudo é vaidade quando fazemos para o nosso próprio ego. Nós precisamos, nessa geração, colocar-nos diante do Senhor e perguntar para o Senhor o que o Senhor tem para mim neste tempo, o que o Senhor tem para mim nessa geração, o que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer me levar ao centro da sua vontade. Senão nós vamos correr atrás do vento e em passos largos chegaremos a lugar nenhum. E um dia acordaremos e veremos ao nosso redor e olharemos o que plantamos, o que estamos colhendo. A nossa vida precisa de um destino e o destino é a palavra. A nossa vida precisa de um guia e o guia é o Espírito Santo. A nossa vida precisa da verdade e a verdade é Jesus Cristo. Sem ela não podemos fazer nada, sem ela estamos perdidos em uma equação sem respostas, uma equação infinita, onde não sabemos nem realizar corretamente a operação. Deus nos chamou para acertar o alvo, e o alvo é o centro da vontade dele. Quem somos nós? O que fazemos? Como fazemos? Às vezes a gente espera o sobrenatural, a gente espera algo muito marcante para entender que aquele é o momento a qual nós estamos nos dobrando e adorando ao Senhor. Mas essa não é a realidade bíblica. O Senhor Jesus, ele se encarnou e ele viveu na terra fora a gestação 33 anos, nos mostrando que o tempo determina muitas coisas na nossa história. E quantas vezes nós queremos acelerar o tempo, nós queremos avançar no tempo, queremos ter uma maturidade talvez que a nossa idade não demanda, queremos ter um domínio que talvez naquele momento não temos capacidade para administrá-lo. Na realidade, nós estamos correndo demais. Nós precisamos desacelerar. Precisamos viver uma vida que Deus nos deu para viver, e essa vida ela está entrelaçada em um cotidiano que adore ao Senhor. Como eu posso adorar ao Senhor? Você pode adorar ao Senhor de N formas, e uma delas é ser quem o Senhor te escolheu para ser. Você pode levantar pela manhã e agradecer pela dádiva da vida. Você pode arrumar a sua casa e agradecer porque ali existem crianças e uma família que está vivendo debaixo da proteção do Senhor. Você pode ir para a sua empresa e adorá-lo porque ele te deu condição e saúde de trabalho. Você pode pegar um ônibus que é chato e lotado e dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou vivendo um ordinário, onde eu vou chegar a algum lugar, onde eu vou chegar a algum destino.
E se eu viver de acordo com a minha própria vontade, viverei a vã vaidade. Mas se eu viver segundo a vontade de Deus, eu vou viver o plano de Deus, e o plano de Deus para mim é algo que eu não consigo imaginar. Deus tem para nós planos maravilhosos, segundo o desejo da vontade dele. Planos de justiça, planos de paz, planos de bom perfume. O Senhor quer que a igreja dele nessa terra se mova segundo um propósito sólido, um propósito verdadeiro e não um propósito desestruturado pela nossa própria vontade. O Senhor quer que eu e você venhamos a viver uma vida que o adore. E o que é adorar a Deus? Adorar é um estilo de vida onde as minhas escolhas pessoais, elas trazem impacto certeiro sobre o plano que Deus tem para mim. As minhas escolhas de não difamar, de não fofocar, de não mentir, de não adulterar, de não trair, de não ferir, de não machucar, de não ser uma pessoa desonesta, elas vão acertar em cheio aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor quer que você pregue muitas vezes sem palavras. O Senhor quer que as pessoas vejam em você algo que o mundo não oferece. E é uma luz que não é apenas física, mas ela também vem da sua alma. Porque a autoridade no mundo físico tem todas as pessoas que no secreto se prostram na verdadeira adoração. E a verdadeira adoração é escolhas que engrandecem o nome de Jesus, escolhas que engrandecem o nome de Deus. E aí? A pergunta é: você tem adorado ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem amado ao Senhor? Você tem ouvido os conselhos do Espírito Santo de Deus? O Senhor quer que eu e você nos posicione nessa geração. Geração de adoradores, geração que vive sobre um propósito, e o propósito é fazer o nosso Deus sorrir. Que eu e você venhamos acordar desse sono espiritual e entender que os meus planos e os meus projetos não são suficientes para que a vontade de Deus ocorra nessa terra. Mas os planos de Deus e os projetos de Deus são do tamanho exato que Ele predeterminou para que tudo que Ele deseja seja manifesto na nossa geração. Deus quer te usar. Deus quer falar com você, Deus quer falar através de você, seja em qual estágio da vida você estiver, seja na infância, na adolescência, na juventude, na maturidade, na vida adulta, na melhor idade, qualquer um desses lugares, Deus tem algo para te revelar, porque Ele é Deus, Ele é presente. Não corra atrás do vento. A vida cotidiana pode expressar a adoração ao verdadeiro Deus. Faça aquilo que o Senhor sonhou para você. E você só vai entender qual é o sonho de Deus quando você tiver um coração obediente, um coração que se inclina e não quer dominar, mas quer ser dominado. E isso só acontece pela leitura da palavra e pela direção do Espírito Santo de Deus. O meu desejo é que o seu coração se dobre diante da palavra, que você seja um homem de Deus, que você seja a mulher de Deus, que você seja o filho abençoado, que você seja a esposa abençoada, que você seja o marido abençoado, que você seja um jovem abençoado, um adolescente abençoado, que você seja uma senhora honrada e abençoada, que você viva o propósito de Deus. E viva para adorar a Deus pelas suas decisões, pelas suas escolhas, que você possa engrandecer o nome do Senhor e não tenha uma vida vã. Deus quer te abençoar. Viva para adorá-lo. Deus te abençoe.